O Futurice foi lançado pelo Ministério da Educação e tem o objetivo de promover maior autonomia financeira nas universidades e institutos federais, por meio de incentivo à captação de recursos particulares. A adesão ao Futurice é voluntária e a Universidade Federal de Goiás rejeitou a proposta. E é sobre esse programa que nós vamos conversar agora no Conexões. E para falar sobre isso, estamos com o Edivar Madureira, que é reitor da Universidade Federal de Goiás e vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Olá, professor Edivar, obrigada pela presença. Olá, Camila. Olá a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no Conexões. E também vamos conversar com o professor Jerônimo Rodrigues da Silva, que é reitor do Instituto Federal Goiano e também presidente do CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, Camila. Olá a todos que estão nos ouvindo. Só fazendo uma correção, Instituto Federal de Goiás. Perdão. Vou começar com o senhor, professor Jerônimo. Qual é a sua visão sobre o Futurice? Quais os pontos que o senhor acha importante a gente destacar para o nosso telespectador compreender esse programa lançado recentemente pelo governo federal? Bom, inicialmente o programa ele não teve uma discussão com as entidades, vamos dizer assim, né? Nós não fomos chamados para participar dessas discussões, fomos pegos de surpresa quando do lançamento, né? Então, isso já é algo que nos preocupou bastante em função dessa falta da possibilidade de uma participação mais efetiva na construção de um programa que, obviamente, ele mexe com alguns temas bastante importantes, né? Que nos preocupa, como a autonomia e a forma de financiamento das nossas instituições, né? Então, acho que esses são dois pontos básicos, né? A autonomia e o financiamento. Um financiamento privado para nossas instituições, né? Então, essa lógica é que nós estamos debatendo nas nossas instituições, né? Para entender melhor e, consequentemente, nos posicionarmos de uma maneira mais efetiva. Professor Edivar, quais pontos que o senhor acha interessante da gente destacar dentro desse programa? Ok, Camila. Antes eu quero fazer coro aqui ao que o professor Jerônimo disse, né? Faltou o diálogo, né? Toda a discussão que, historicamente, a Andifes e o CONIF fizeram, né? Fizeram as discussões sobre problemas de gestão na universidade, sobre questões diversas, ela não foi considerada e aproveitada na elaboração dessa proposta. Para nós da Andifes, né, e isso mais ou menos acompanhado por inúmeras universidades federais, boa parte delas já com manifestação de seus conselhos superiores, inclusive a própria UFG, numa análise da minuta, né, nós temos uma minuta de projeto de lei por enquanto, nós não temos ainda um documento que foi encaminhado ao Congresso, que é onde vai se dar toda a discussão da proposta. A minuta traz preocupações graves. E a principal delas, sem dúvida nenhuma, é com relação à autonomia universitária, que é absolutamente desrespeitada no âmbito da proposta. Além disso, a gente argumenta que hoje nós vivemos uma situação de restrição orçamentária, de bloqueio de recursos sem precedentes, e a nossa dificuldade é com o presente, né? É com o presente, é com o dia de amanhã, é com o próximo mês, é com o orçamento do ano de 2020. São essas situações que hoje nos coloca numa condição de fragilidade que, inclusive, dificulta a discussão sobre esse projeto.
Bom, professor, o senhor falou disso. O posicionamento da Universidade Federal de Goiás, então, decidido no Consune, né, que é essa reunião geral para explicar melhor para os nossos telespectadores da comunidade universitária, se posicionou contrário, que não quer aderir ao Futurice. Olha, foi isso, a essa proposta que foi apresentada, porque essa proposta realmente não contempla em nada os princípios da universidade. Então, o documento que o Consune elaborou, ele é um documento que traz os princípios que marcam a universidade, inclusive os princípios constitucionais, o artigo 207, a questão da emenda constitucional 95, que, sem dúvida nenhuma, é o grande fator que leva à elaboração dessa proposta pelo governo, né, que ela busca uma alternativa de financiamento para as universidades e institutos federais, porque esse financiamento está absolutamente comprometido a partir do teto de gastos, né? E a gente também chama para discussão a questão do Plano Nacional de Educação, que traz lá 20 metas, das quais 19 delas não estão sendo cumpridas. Então, é preciso a gente trazer essa discussão para um contexto um pouco mais abrangente, para que a gente possa, inclusive, debater com mais propriedade e com mais profundidade. Mas isso vai se dar quando tivermos finalmente o instrumento de implantação. Então não há que se falar em aderir ou não aderir. Por enquanto não há um documento de adesão, não há uma lei, não há nenhuma condição que coloca a universidade ou o Instituto Federal na condição de aderir ou não. Mas a proposta, a minuta do projeto de lei, ela não nos atende. E qual que é o posicionamento do CONIF, professor Jerônimo, em relação a essa minuta? Bom, Camila, a discussão foi feita no pleno do CONIF e até mesmo nós manifestamos através de uma carta, né? A nossa contrariedade foi a forma com que isso foi colocado, né? E até mesmo o entendimento que o CONIF não participaria enquanto entidade da consulta pública que foi realizada, tá? E, obviamente, alguns institutos federais, já que nós congregamos 38 institutos, 2 Cefet e o Colégio Pedro II, alguns institutos participaram, né, junto com a sua comunidade e, obviamente, tirar notas contrárias, né, até mesmo se posicionando a não adesão. Mas esse é o ponto que o professor Edivar coloca, que a gente tem que se ater, né? Quer dizer, não está no período ainda de adesão. Tá? Teve um processo de consulta que encerrou recentemente. Nesse processo de consulta, de 60 mil pessoas que entraram, as 30 mil preencheram, né, os seus dados, mas a participação efetiva ficou em torno de 20 mil. Isso é pouco representativo, né, numa consulta que envolve um tema de grande importância, que é a educação brasileira. Isso é uma consulta virtual, né, professor? Virtual, exatamente, uma consulta virtual. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com essa discussão. Assista ao Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para conferir ao Conexões pelo site da TV, pelo nosso perfil no Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Conexões está de volta para falar sobre o Futurice, programa apresentado pelo MEC para as universidades e institutos federais no Brasil. Estão conosco o professor Edivar Madureira, reitor da Universidade Federal de Goiás e vice-presidente da Andifes, e também o professor Jerônimo Rodrigues da Silva, que é reitor do Instituto Federal de Goiás e presidente do CONIF. Professor Edivar, em relação ao financiamento da forma como ocorre hoje das universidades e institutos federais, como que se dá essa autonomia da universidade, como se dá o repasse de verbas federais para as universidades e, de forma rápida também, como que esse repasse ele é direcionado para o custeio, para a pesquisa, para a extensão, para o ensino? Olha, Camila, essa pergunta sua é muito pertinente. Primeiro, nós passamos por um processo de expansão. O financiamento da universidade e dos institutos se dá por uma matriz e um volume de recursos que é definido na lei orçamentária anual, e é digno de registro que há alguns anos
nós temos tido um estrangulamento progressivo desse orçamento. Esse orçamento vem sendo, em alguns anos, cortado, em alguns anos contingenciado. Os nossos custos, eles são crescentes, porque todo ano conseguimos recursos para inaugurar novos laboratórios, criar novos programas de pós-graduação, ou seja, a universidade e os institutos não param, a dinâmica é grande e novas atividades são desenvolvidas. Além do que, os nossos contratos, eles também são reajustados, né? E a gente vem com anos subsequentes de orçamentos congelados ou reduzidos, o que leva a uma situação que a Lei Orçamentária Anual de 2019 já trazia um montante insuficiente para o funcionamento da universidade. Com o bloqueio de 30%, isso torna a universidade absolutamente inadministrável e sinaliza um colapso das atividades da universidade de agora para frente. A gente vem procurando trabalhar uma forma de conseguir manter as nossas atividades com qualidade, mas estamos já nessa situação de absoluta escassez de recursos. E é interessante que o telespectador saiba que esse recurso, basicamente, esse dinheiro que o governo passa naquela parte discricionária, ou seja, aquela que a administração tem a liberdade de alocar, mais segurança, mais limpeza, mais bolsas, essa parte, esse recurso, ele é justamente para isso, né? Muito do que se vê na universidade hoje já é fruto do trabalho dos nossos docentes que, a partir de uma competência muito forte, né, de pessoas que vieram para cá e fizeram daqui o seu local de trabalho, hoje eles competem em editais nacionais e internacionais e trazem recursos quase da mesma monta dos recursos que o governo federal põe. Então o futuro sinaliza para uma coisa que a gente já faz. E aí dois problemas. Né? O recurso que a gente capta, muitas vezes, nós não podemos aproveitar ele no outro ano. E o que é pior, se a gente extrapola um determinado limite, a lei do teto dos gastos sequestra o recurso que nós geramos. Né? É absolutamente incoerente essa coisa. E outra coisa que é importante que o telespectador saiba é que os recursos que são gerados, normalmente ele tem restrições para a utilização em determinadas rubricas. Ou seja, o governo não pode se desobrigar daquilo que é o básico para o funcionamento da universidade. O que é a mais do que isso já é de recursos competitivos que a gente traz para dentro da universidade e às vezes não pode gastar na integridade esses recursos. Então, é um pouco esse o cenário. Professor, como é que funciona nos IFs, né, dos institutos federais, nas instituições federais, fora as universidades? Como que vem esse recurso do governo, como que ele é aplicado? Funciona mais ou menos como na Universidade Federal também? Camila, exatamente igual. Nós participamos também da LOA, né, que quando é aprovado chega um orçamento específico para a parte de custeio, né, e também investimento. E é bom lembrar, e o professor Edivar faz essa colocação, desse estrangulamento. Eu poderia dizer que hoje nós estamos trabalhando em 2019 com um orçamento de 2015 em termos de valores para custeio, com um agravante. Nós não paramos de crescer em número de cursos ofertados, em número de campos da rede federal, né? De 2015 para cá foram mais de 100 campos abertos pelo Brasil. Então isso é um estrangulamento que não permite, né, que a instituição faça investimento. Basicamente isso é somente para custeio, o investimento também, o recurso é mínimo que está chegando até as nossas instituições, né? E isso afeta a pesquisa, afeta a extensão tecnológica, afeta a parte de assistência estudantil, né? Então, de uma forma geral, esse estrangulamento é prejudicial. E hoje nós estamos vivendo da mesma forma, né, esse contingenciamento de 30%, que torna praticamente inviável. E fala muito, talvez, na eficiência da gestão. Até pouco tempo, na audiência pública, eu coloquei, olha, a gestão das nossas instituições, elas são eficientes.
porque tem aumentado as ofertas e, consequentemente, trabalhando com um orçamento cada vez menor. Agora, neste momento, é praticamente inviável, está sendo inviável as ações, né? Nós não estamos em condições de seguir as ações de uma forma planejada. Ou seja, nós não temos planejamento anual mais, né? Ele está sendo diário. Pagar uma conta, segurar outra, deixar de fazer uma determinada atividade. Por exemplo, na nossa instituição, nós tivemos que cortar praticamente todos os eventos, porque nós não temos segurança, de que esses eventos possam ser realizados com o montante de recurso que hoje nós temos destinado aí com esse contingenciamento. Os IFs podem parar as atividades por causa desse corte de verbas? Sim, tem várias atividades, né, que estão suspensas dentro das nossas instituições, que obviamente, caso não aconteça o descontingenciamento, né, não vão ser realizados, e outros por questão até mesmo de calendário. Já houve o prejuízo para a sua realização, né? Então são várias as atividades que estão tendo um prejuízo bem significativo na sua execução. Professor Edivar, também para fazer essa mesma pergunta, né, a Universidade Federal de Goiás pode ter o seu funcionamento comprometido, na verdade, né, já está tendo, mas ela pode chegar a paralisar as atividades? Sim, alguns fornecedores nossos já estão com os pagamentos atrasados num limite que pode acontecer a qualquer momento. Caso não haja o desbloqueio e a gente pague pelo menos uma parte dessa dívida, pode haver interrupção de algum serviço. Uma interrupção de segurança paralisa a universidade. Uma interrupção de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, paralisa a universidade. O risco é iminente. Certo, professor. A gente finaliza essa conversa no próximo bloco. Mande a sua sugestão para jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp no 99181 1406. Conexão está de volta para finalizar essa conversa a respeito do Futurice, o programa do Ministério da Educação, na verdade, uma proposta de programa do Ministério da Educação para as universidades e institutos federais do Brasil. Estão conversando conosco Edivar Madureira Brasil, reitor da UFG e vice-presidente da Andifes, e Jerônimo Rodrigues da Silva, reitor do IFG e presidente do CONIF. Professor Jerônimo, como que funciona essa questão dos investimentos privados, da busca de recursos além do recurso que é destinado pelo montante federal, né, que vem para os institutos? Os institutos conseguem também entrar em editais, ganhar esses recursos para investir em outras áreas que não sejam aquelas custeadas pelo recurso federal? Sim, Camila. Talvez não no montante, né, que as universidades, até mesmo porque os institutos, completamos 10 anos, né, e é muito incipiente ainda, tá? Mas nós temos a participação bem efetiva na parte de pesquisa, de atendimento, empreendedorismo, inovação. Hoje nós já temos 9 polos de inovação, são polos que estão tendo um relacionamento muito bom com a indústria, promovendo aí a questão do desenvolvimento regional, né? Então essa captação ela chega até nós e geralmente são administrados aí a partir das fundações, né? Tem alguns institutos que já têm as suas fundações, outros, como o Instituto Federal de Goiás, nós utilizamos aí a FUNAP, né? Uhum. Então é possível e temos realizado. Agora, o que acontece de uma certa forma? Nós temos muitos campos nossos ainda que está para ser consolidado. Aquilo falta o investimento, né, necessário para a consolidação dos seus laboratórios e tudo mais, e consequentemente a partir daí nós teremos condições de captar mais recursos, né? Neste momento nós estamos dependendo aí realmente do orçamento da União, e principalmente na parte de investimento, tá? Tendo em vista que o CONIF geralmente ele trabalha o que nós chamamos de matriz CONIF, onde nós apresentamos ao Ministério da Educação todos os anos as nossas necessidades. Não só a necessidade
para o custeio, a manutenção das nossas atividades, assim também como o investimento que nós necessitamos. E de 2015 para cá, existe uma diferença, né, em torno de 1 bilhão por ano. Então, estamos com a defasagem aí para ter esses mais de 600 campos dos Institutos Federais consolidados, né, pelo menos 6 bilhões. E aí, a partir daí, teremos condições de fazer, né, essas prestações de serviço e, consequentemente, ter uma arrecadação própria, né, mais adequada. Por isso que talvez a participação já de imediata no futuro, isso para nós, né, uma adesão, caso esse programa passe pelo Congresso e tenha a sua aprovação, estará mais difícil no caso para os institutos federais em função dessa necessidade de consolidar. Professor Edivério, o senhor destacou no bloco anterior que a universidade capta muitos recursos, né, com forma de editais, de incentivos, e que muitas vezes são até maiores que recursos vindos do governo federal. Então, a discussão em torno do futuro, se não é que as universidades e os institutos não queiram fazer essa captação, é que não dá para trocar uma coisa pela outra, trocar o investimento federal por um investimento privado. Sim, e só uma correção, que talvez na minha fala tenha aparecido como o recurso que a universidade capta seja privado, mas também tem muito recurso público, né? Os recursos, por exemplo, da FINEP são recursos públicos, né? Às vezes são recursos de contratação pelo próprio governo federal, alguns ministérios contratam a universidade para fazer determinados serviços, temos até serviços que a gente desenvolve juntos para a FUNASA e outros, né? Em muitos projetos a gente já trabalha de forma colaborativa com os institutos, inclusive com a UEG também. E também recursos que vêm do governo estadual, do governo municipal. A questão é que não se pode misturar essas coisas, né? Quando a universidade capta um recurso para desenvolver um projeto, ela tem que ter em mente, primeiro, isso deve servir para formar pessoas. Então estão envolvidas aí bolsas, né? Estão envolvidas infraestrutura de laboratórios com novos equipamentos, né? Tá envolvido aí o nosso papel no desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento de uma política pública, implementação de uma política pública, como, por exemplo, o plano diretor da região metropolitana de Goiânia. Foi feito junto com o Instituto Federal, né, um serviço para as futuras gerações da região metropolitana de Goiânia, desenvolvido num projeto em parceria com a expertise instalada na universidade. Isso é muito diferente, Camila, do recurso que a gente precisa para manter o estudante aqui. Bolsa de permanência, restaurante universitário, energia elétrica, né, manter cursos que só a UFG e o IFG e o IF Goiano oferecem. Por exemplo, quantos cursos de música nós temos no estado? Cursos técnicos e superiores. Você está falando com os reitores das duas instituições que os mantêm, né? Cursos em outras áreas que agora são atacadas por visões equivocadas de mundo, né? É responsabilidade nossa. A universidade é essa complexidade que vai da filosofia, da sociologia, a inteligência artificial. Nós estamos agora, acabamos de criar, né, um bacharelado em inteligência artificial no meio dessa crise, uma ousadia do Instituto de Informática, né? Nós aprovamos há algumas semanas esse curso de inteligência artificial que começa a funcionar no ano que vem. Só a universidade pública pode fazer isso, né? A instituição pública. E é o que eu sempre repito, né? O maior patrimônio do povo goiano são essas instituições, né? São os 14 campos do Instituto Federal de Goiás, são os 12 campos do Instituto Federal Goiano, são os 5 campos da UFG, querendo abrir o 6º lá em Cidade Ocidental, e os 42 da Universidade Estadual de Goiás. Isso é que vai contribuir para a soberania do Estado, para a soberania da nação. Então, isso tem que ser financiado para que cumpra esse papel, né? Captar recursos, a gente capta, mas esses recursos não substituem essa necessidade para abranger todas essas áreas. Tá certo. Muito obrigada, professora Edivério, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, uma satisfação estar ao lado aqui do Jerônimo, companheiro já de tantas batalhas. Obrigada, professor Jerônimo, e seja bem-vindo ao Conexões. Obrigado, Camila. Obrigado, Edivar. Aí colocamos à disposição.
Conexões de hoje chega ao fim, mas continue acompanhando a programação da TV UFG ou então encontre a gente na internet. A gente tem site e várias redes sociais onde você pode conferir as novidades da nossa programação. Até o próximo programa!